Bem-vindo ao Mística Arcanos Podcast. Tudo bem com você? Hoje, a nossa aula de hoje vai ser a história do tarô. Semana passada, a gente teve a aula anterior, que a gente olhou os 22 arcanos maiores. Só que não adianta a gente também saber um pouco deles se nós não entendermos quem abriu esse caminho. Então, vamos hoje desbravar por essa história. É claro que é uma história aqui resumida. É importante que você também estude, mas é importante que você saiba como o tarô surgiu, tá bom? Então, vamos começar? A história do tarô. O tarô, muitos acham que, primeiramente, ele veio do Egito ou que ele já foi criado com base para adivinhação, previsão de futuro, tá? E não. As cartas, elas primeiro foram um jogo, tá? Então, antes de ser o tarô que conhecemos, ele era um jogo. Então, hoje nós vamos fazer uma viagem aqui pela história do tarô. Nós vamos voltar na Europa, lá no século XV, para entender como as cartas surgiram, tá? Então, ao longo dos séculos, o tarô, ele vai se transformando, cada pessoa, cada autor estudioso do tarô que tem ele nas mãos, eles vão acrescentando cada vez mais símbolos, mais cabala, hermetismo, enfim, tá bom? Então, a gente vai conhecer também alguns autores que foram principais, tá? Então, o que é o tarô? Então, antes de ser uma ferramenta espiritual, o tarô era um jogo. Então, ele surge na Europa, lá no século XV, associado principalmente na Itália. Ele era conhecido como tarote, ou taroche, como a gente fala aqui no Brasil. Então, lá na França, ele passa a ser conhecido como tarô, mas isso lá na frente. Então, primeiro, a gente tem a família Sfiorza, né, que pede para que um artista crie cartas para eles, tá bom? Então, uma das primeiras coisas importantes, antes da gente entrar no tarô de Visconde de Sfiorza, a gente precisa entender que o tarô, ele não nasceu originalmente como adivinhação. Ele surge na Europa, especialmente na Itália, no século XV, como um jogo de cartas, e a origem do tarô, a gente precisa separar aquilo que sabemos historicamente o que está baseado historicamente, porque tem muita coisa que é lenda, é mito, não tem comprovação histórica. Então, a palavra do tarô a gente já viu que começa lá na Itália. Então, ao longo do tempo, surgiram diversas teorias tentando explicar a origem da palavra, mas a gente nunca consegue entender quem inventou, da onde que surgiu. E o primeiro tarô aqui é o Visconde de Sfiorza, tá? Ele vem do século XV, lá da Lombardia, no norte da Itália, associado às famílias Visconde e Sfiorza. Então, é uma produção artesanal. As cartas, elas são pintadas à mão e tem o uso de folhas de ouro e pigmentos. Então, quando a gente olha aqui, esse daqui é o tarô deles, só que aqui quando você olha assim na lâmina, ela brilha, ela tem um fundo dourado. Então, essa família, ela pede para que Filippo Maria Visconde, o genro, ele pede para que seja feito outras cartas, tá? Porque já tinha algumas, ele pede para refazer. E Bonifácio Bembo, que cria as cartas da família. Então, eles eram da corte, então eles usavam como entretenimento, tá bom? Então, o tarô de Sfiorza, ele tem uma estrutura de 22 cartas, os arcanos maiores, tá? Que é semelhante ao que a gente conhece hoje, embora nem todos tenham sobrevividos, e 56 arcanos menores, dividido nos naipes de ouros, copas, espadas e paus, tá bom? Então, como a gente conhece hoje, tá bom? Então, eles jogavam um jogo que se chamava Triunfo ou Triunfe. Então, ele foi a base pro tarô de Marsella, tá? Antes dele, o tarô de Marsella, ele ainda não existia. O tarô de Marsella, ele vem um pouquinho depois, também é na França. Marsella, não porque ele foi criado na cidade de Marsella, mas sim porque a sua prensa, onde era feita as prensas do tarô, né, a publicação era lá. Então, ficou conhecido como tarô de Marsella, que é esse que a gente conhece, né, que a gente tem aqui eles,
que nem todo mundo gosta, porque os arcanos menores, eles não são ilustrados, igual aqui o As de Ouros, diferentes dos tarôs que a gente conhece hoje. Então, lá no século XVII, né, as imagens, elas são totalmente simbólicas, tem questões também, né, a gente tem o Papa, a gente tem a papisa, então ligados ali à igreja, né, com as questões da sociedade da época, que era a igreja católica, né? O cristianismo estava em alta. Então, as suas imagens, os seus desenhos, eles são relativamente simples, mas extremamente simbólicos para épocas, né? Porque tem a questão dos elementos culturais, o religioso, né? A Europa medieval e cristã. Então, o tarô de Marsella, ele começa a ser usado já aqui, não só como jogo, mas também como interpretação de futuro, tá bom? Então, ali no século XVIII vem o fortalecimento esotérico, tá? Então, a partir do século XVIII, começa a ganhar força essa questão do tarô ele ser algo esotérico para adivinhação, previsão de futuro. E é importante entender que não significa que essa tenha sido a função original das cartas, tá? Antigamente falavam que as mulheres faziam previsão com o tarô e os homens jogavam como um jogo de cartas, tá? Então, vem essa transformação, começa, né, vai se popularizando cada vez mais, as pessoas elas vão adquirindo, é claro que não era todo mundo que tinha condições de comprar, e também como as pessoas elas não sabiam ler, os arquétipos aqui, as imagens, deixa eu pegar aqui os arcanos maiores para vocês verem, era para que qualquer pessoa conseguisse ler. Então, a gente tem aqui a sacerdotisa, a gente tem aqui, ó, a carta do diabo, que vai falar sobre questões materiais, apegos, excessos. O julgamento, que vai falar também, que faz uma alusão ao apocalipse, enfim. Então, a primeira pessoa que tem aqui um contato que traz essa questão do tarô de uma forma de adivinhação, que se tem historicamente comprovado, é o Anthony Court de Gebelin. Então, ele foi um dos primeiros estudiosos a associar o tarô ao misticismo, ao esoterismo. Lá em 1781, ele cria uma obra que se chama Le Monde Primitif, que é o mundo primitivo. Então, ele defendeu a ideia que o tarô teria origem egípcia e que seus 22 arcanos maiores guardariam uma sabedoria antiga e simbólica, embora essa origem egípcia não tenha evidências históricas, tá? O que ele fez, né? Dizem que ele estava... Tem muitos contos, né, do Gebelin, mas dizem que ele estava ali, tinha um jantar, ele estava com um grupo de amigos e as pessoas ali chegaram, alguém chegou com o tarô e ele foi olhando o tarô e foi falando, nossa, mas isso daqui parece muito com o deus Thoth, que é o deus da sabedoria. E ele foi assimilando com toda a bagagem que ele tinha de conhecimento egípcio com os arcanos maiores do tarô, tá? Então, ele enraizou, né, ficou fixado que o tarô, ele era egípcio, ele tinha um fundamento egípcio, só que não. Quando a gente olha lá para a história egípcia, a gente percebe que eles jogavam outras coisas, né? Tinha, assim, jogos já de tabuleiro, né? Tem, só que não tem nada de cartas, né? Até o presente momento, não. Então, ele lança aqui uma base para um desenvolvimento mais moderno do tarô. Ele também começa a escrever sobre o tarô. Ele fala que o tarô tem uma linguagem, sim, simbólica e espiritual. É uma ferramenta, assim, de adivinhação e também para autoconhecimento. Então, ele é o primeiro que vê o tarô, né? Que coloca ali no papel que o tarô não é só mais um jogo, tá? Não é só mais um jogo de cartas. O Eteila, ele já revolucionou a questão do tarô. O Eteila, ele transforma a visão do tarô, sim. Ele cria uma escola de tarô. O Eteila, ele faz com que as pessoas queiram aprender tarô. Então, vamos lá. É o Eteila, né? Mas o nome dele é Jean-Baptiste Aliette. Então, é Eteila. O Aliette, de trás para frente, se eu não me engano, é um pseudônimo que ele usava, tá bom? Então, ele foi, sim, um cartomante francês. Ele era considerado uma figura central de transformação do tarô em uma ferramenta de adivinhação e esoterismo. Então, diferente do Gebelin, ele apresentou teorias sobre a origem egípcia do tarô,
e também sistematizou a sua utilização prática como o oráculo. Então ele cria aqui o primeiro tarô dele, esse daqui eu trouxe, que ele cria o livro de Thoth, tarô de Etenla. Então ele muda tudo, ele cria o próprio tarô dele. Então aqui a gente tem naipe de paus, naipes de espadas. Ele que também coloca a questão de ler ao contrário. Então tem pessoas que leem os arcanos inverso. Ah, se saiu de ponta cabeça é negativo, se saiu com normal é positivo. Então ele que também traz essa questão das cartas invertidas. Ele também traz aqui numerações, cada carta aqui que é bem pequenininho, mas aqui é o As de Espadas, tem o número 63, ele traz um pouco também de astrologia, de alquimia, de cabala nas cartas. Ele muda completamente tudo, tá? Então ele desenvolve o próprio baralho dele, ele publicou também manuais ensinando como realizar leituras de tarô, ou seja, as pessoas começam a consumir esse conteúdo. Vai lá, compra e começa a jogar. Ele também tinha uma escola também, onde ele dava aula de tarô e preparava pessoas para serem cartomantes. Olha que legal, ele já era visionário, ele já fazia o próprio marketing dele, além dele vender o tarô dele, ele também vendia livros, ele dava curso e ele começou ali tratar ser tarólogo de fato, né? Tratar o tarô como profissão. E também ele ajuda a popularizar e sistematizar o tarô como prática divinatória também. Então aqui eu coloquei até uma frase um pouquinho mais em negrito, que tá assim: se Gebelin ajudou a transformar a visão sobre o tarô, Eteila ensinou as pessoas a utilizá-lo como oráculo. Então ele é o pioneiro a falar assim: olha, isso daqui dá para ganhar dinheiro, isso daqui dá para sim a gente olhar para nossa vida, como a gente vê hoje em dia, tá? Então ele vai popularizando. Então aqui é o tarô dele, aqui eu trouxe uma imagem maior, aqui é a roda da fortuna, aqui, né, o julgamento, aqui é a carta do sol. Então, olha só que diferente, né? A roda da fortuna, quando a gente olha aqui para vou pegar aqui, deixa eu pegar aqui a roda da fortuna. Aqui, ó. Vamos aqui. Esse daqui é o de Marcelle. Então, a gente tem a roda, a gente tem aqui esses elementos, que a roda da fortuna vai falar de altos e baixos, de movimentações, de boa sorte, das coisas elas mudarem sem com que a gente consiga controlar, né? Aqui, a roda da fortuna que ele coloca, olha só, uma mulher em cima de uma roda, né? Com um olho aberto, olho fechado, se equilibrando, uma mão segurando a roupa e uma mão apontando, né, meio assim, olha aqui. Então, olha só que diferente as cartas. Então, cada um com a sua simbologia, tá? Aqui eu falei, né, o julgamento. Então, aqui é as pessoas que estão sendo arrebatadas. Então, cada autor, ele lá já foi colocando a sua visão de acordo com o que ele acreditava. Eliphas Levi, ele também fica muito conhecido, né? Por quê? Porque ele é importante porque ele coloca o ocultismo dentro do tarô, tá? Então, ele tem a obra dele, que é o Dogma e Ritual da Alta Magia, que é um livro super conhecido, é também hoje comercializado também, esse livro, tem em grandes lojas online, você pode conseguir. Então, ele estabelece importantes relações entre o tarô e as tradições esotéricas, como hermetismo, o ritual de automagia, né? Então, qual foi a contribuição do Eliphas Levi? Ele relacionou os 22 arcanos maiores às 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Tem alguns tarôs que, se vocês forem atrás, eles vão ter alfabetos hebraicos ali nas cartas, tá? Um adendo aqui, eu preciso saber cabala, eu preciso saber hermetismo, eu preciso saber ocultismo para jogar tarô? Não. Cada autor foi introduzindo aquilo que ele conhecia, o que ele achava que era correspondente ao tarô e criou seu próprio método, tá bom? Então você não precisa aprender tudo isso. Eu já ouvi muito que mas para jogar tarô você precisa saber cabala. Não, você não precisa saber cabala. Você não é obrigado a saber cabala. Agora, se você quer estudar cabala para enriquecer a sua leitura ou você tem uma afinidade, OK.
tá bom? Então, ele aproximou o tarô da cabala e da árvore da vida. Para quem não sabe o que é a árvore da vida é lá na cabala ela tem uma forma. Então, tem algumas casas e essas casas na cabala ela tem um significado que as pessoas elas vão jogando ali o tarô conforme cada casa da cabala, tá? Depois vocês podem pesquisar sobre isso. Ele defendeu o tarô como um alfabeto místico, um sistema de sabedoria esotérica. Ele relacionou o tarô também com astrologia, alquimia e magia cerimonial ou alta magia também. Ele enxergava os símbolos das cartas como representações de princípios espirituais, cósmicos e psicológicos. E a ideia dele era o quê? Ele influenciou fortemente os sistemas posteriores, incluindo ao Golden Dawn, que é a ordem iniciática da Aurora Dourada, tá? Então, Levi, ele transforma o tarô em uma linguagem mais esotérica, conectando seus símbolos à cabala, à astrologia, alquimia e à magia, tá? O Papus, ele usava também um pseudônimo, então é Gerard Encausse. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele criou ali esse apelido, vamos dizer assim, de Papus. Por quê? Porque ele era médico. Então ele não queria meio que assim, ele era Papus para alguns, que ele jogava tarô, ele era estudioso, e médico para outros, tá? Então era muito assim complicado um médico francês, um médico também ser ocultista, ser, vamos dizer assim, ser um tarólogo era mal visto, então ele meio que por algum tempo ele fazia as duas coisas, né. Então o principal trabalho sobre o tarô foi o Tarô dos Boêmios, que ele lançou em 1889. Ele se aprofundou e organizou as ideias de Eliphas Levi. Então se a Taylor pegou ali o que o Garrett fez, né, o Papos faz a mesma coisa com Eliphas Levi. Eliphas Levi cria o seu livro e ele ali faz o quê? Ele organiza as ideias, tá? Então, cada um que vai, né, vamos dizer assim, tem o seu mestre, eles vão ali se aprofundando cada vez mais. Então, ele apresentou o tarô como uma chave universal para ciências ocultas. Ele desenvolveu métodos mais práticos de tiragem e interpretação. Inclusive, ele facilitou ali a vida de muita gente. Ele criava tabelas, né? Ele era uma pessoa que, assim, queria facilitar e queria popularizar o tarô também. Então, ele desenvolveu métodos mais práticos de tiragem e interpretação do tarô. Ele organizou e tornou os estudos do tarô mais didático, acessível. Então, as pessoas elas começaram a ter mais facilidade de encontrar esse material. Ele destacou o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, desenvolvimento espiritual, além da adivinhação também. Ele estruturou os arcanos maiores como as leis universais e etapas do caminho espiritual, e os arcanos menores como aspectos mais cotidianos, que é o que a gente vê também no tarô de Waite, né? O que a gente olha também hoje em dia, que a gente vê que os arcanos menores eles vão falar muito mais do nosso dia a dia, do que a gente está sentindo. E ele vai ali, ele defende diferentes níveis de leitura. Então, ele divide em três, né? Divinatório, psicológico e iniciático. Ou seja, eu não coloquei Jung, mas ele também já tinha essa questão do tarô ser psicológico também. Então, ele organizou de maneira clara as correspondências simbólicas, oferecendo tabelas comparativas e métodos que tornaram o estudo do tarô mais prático. Olha só que legal e que revolucionário para a época. Então, aqui é o tarô do Papus, aqui é de 1909, bem diferente. Então, a gente pode ver, ó, que é que aqui essa letra ela não tá bem, não tá muito boa, mas a gente pode perceber aqui números, né, das cartas, letras hebraicas. Então, ele é bem interessante. Aqui, ó, a gente tem aqui a roda da fortuna, a gente tem aqui uma estrela de Davi aqui. Olha só. Então, tem vários símbolos, várias coisas bem legais, tá bom? E aí, a gente vai chegando aqui com o Waite, né? Arthur Edward Waite, que é esse tarô que a gente conhece, que ele popularizou graças a Pamela, né? Porque as ilustrações são delas, da Pamela Come Smith.
Então, ele revoluciona o tarô porque os arcanos menores, eles não eram ilustrados. Então, aqui a gente tem um 6 de copas. Aqui a gente tem um 10 de ouros, ou seja, facilitou a vida de muita gente, porque poucas pessoas conseguiam jogar aqui com o 10 de ouros sem saber o significado. Talvez, se tivesse ali uma questão de numerologia, talvez conseguisse, mas aí ele vem com essa releitura. Então, é o tarô que é o mais vendido até hoje na atualidade. Então, ele também era ocultista, ele era um escritor, ele também era um místico ligado ao Golden Dawn. Ele nasceu em Nova York, mas ele era britânico, ele morou muito tempo na Inglaterra, então ele meio que se considerava britânico. Em 1910, ele publica o Rider-Waite. Aqui eu coloquei Smith, mas não tinha, tá? Era só o tarô Edward Waite, tá? Então, pela editora William Henderson. Então, é eles que fazem, eles editam, eles publicam, né, o tarô dele. Então, ele foi idealizador, ele foi responsável pela estrutura simbólica. A Pamela, como Smith, ela também é responsável pelas ilustrações, então ele passou ali para ela o que ele queria, e ela também participava da Golden Dawn, e ela também entendia um pouco de, sim, esoterismo e tudo mais, só que ele pagou para Pamela muito pouco, foi centavos, assim, ela ganhou muito pouco por esse trabalho. Então, a inovação dele foi, né, e junto com a Pamela, os 56 arcanos menores passaram a apresentar cenas completas, não só símbolos numerados. Ah, esse daqui é ouros, esse daqui é paus. Deixa eu ver aqui, naipe de copas, para vocês verem, para quem nunca viu. Então, aqui, ó. Então, foi revolucionando tudo. Deixa eu ver se eu acho o naipe de espadas. Então, assim, era muito difícil a leitura. Então, basicamente, quem tinha o tarô e tinha todo ele, os 78 os 78, não conseguiam jogar, ficava meio que ali de lado, tá? Então, isso fez com que o tarô fosse mais visual, mais narratível, mais acessível, facilitando a interpretação também intuitiva das pessoas, tá? De quem fosse comprar. A Pamela também, ela era conhecida como Pixie pelos amigos dela. Então, ela que faz aqui todo esse trabalho. Se vocês olharem aqui, vou pegar essa carta que tá bem mais fácil. Aqui é um 2 de ouros, tá? A gente pode ver que tem a assinatura dela em todas as cartas. Um P e aqui como se fosse um S. Então, ela que deu toda essa vida, a estrutura, as cores. Então, ela que foi responsável por tudo isso. Então, ela cria essas cenas ricas, esses símbolos, esses personagens, essas situações cotidianas aqui, ó. Então, aqui, um 10 de espadas, né? O valete de paus, a gente também tem aqui o 7 de copas. Então, ela foi trazendo aqui aqui, né, a gente quando olha o 7 de paus, só pra você entender, o 7 de copas, desculpa, vai falar sobre ilusões, quando a gente não consegue tomar ali uma decisão, escolha, são muitas coisas pra escolher, e aí eu fico assim, meu Deus, o que eu escolho, né? Essas taças aqui são idealizações. E a gente tem aqui o Papa também bem diferente daquele Papa, né, de Marsella. Então ela traz outras cores. Aqui a gente tem a chave, que também simboliza a chave do céu, né? Então a gente pode também falar de São Pedro aqui. Então tem vários simbolismos que a Pamela lá traz também. Então ela enriqueceu cada vez mais a estrutura do tarô. Ela também traz referência da cabala, da astrologia, da alquimia, do cristianismo e também da questão da ordem iniciática da Golden Dawn. A Golden Dawn era uma ordem iniciática porque eles estavam querendo ali entender como é que funcionavam as forças ocultas. Então, Edward Waite, Crowley, que também é bem conhecido, a Pamela, entre outros, né, que faziam parte dessa ordem iniciática. Então, eles ali estudavam e cada um foi criando ali o seu tarô. Eu não trouxe Crowley aqui porque eu quero criar uma aula só para ele, mas Crowley sai dessa escola iniciática e ele cria também o próprio tarô dele de Crowley, né? Então, depois do Waite, Crowley também ele lança ali, depois que ele falece, alguns anos depois,
o tarô dele, ele é divulgado, tá bom? Pela autora. Então, hoje, a Pamela é conhecida como cofundadora, né, do tarô de Waite. E como é que eles descobriram que foi ela que desenhou? Quando uma editora, ela quis relançar o tarô de Waite, eles foram atrás de, tá, mas quem ilustrou? E chegaram até ela, tá? Ela tá enterrada na Inglaterra. A Pamela, ela fez muito trabalho social, né? Então, lá eles têm a igreja protestante. Então, ela doou muita coisa para a igreja também. Muitos dizem que ela se tornou cristã, mas eu acredito que ela já tinha essa questão também do cristianismo muito forte, porque ela traz essa referência no tarô, mas meio que ela passa a vida dela ali meio que falida e esquecida, tá? Mas ela tá enterrada lá, então se você quer ir lá, um dia for na Inglaterra, lá no interior, esqueci o nome da cidade, você consegue ir no túmulo dela. Então aqui, esse é o famoso tarô de Waite, é o que mais se joga, o que é mais conhecido, o que facilitou aí a nossa vida. Então, graças a Pamela e o Waite, que hoje a gente tem o tarô como nós conhecemos hoje. E eu quis trazer essa aula, é uma aula curtinha, uma aula gostosa, para quê? Para honrar quem abriu esse caminho. Porque muitas vezes a gente hoje tem tarô de tudo, tem tarô dos gatos, tem o tarô mitológico, tem tarô de tudo quanto é jeito. E a gente esquece que com a base, quem fortaleceu esse caminho, né? E eu vou trazer outros autores aqui também, quem abriu esse caminho foram eles, né? Que foram os pioneiros. Então, hoje, a gente interpreta o tarô com cartas invertidas. Eu quero relacionar aqui o imperador ao signo de Áries, a estrela com o aquário, né? Então, tem também as questões da Kabbalah. Tem também aqui que eu não trouxe, mas tem o tarô do Oswald Witt, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele traz também questões de maçonaria no tarô dele. Então, assim, tem muita galera que foi abrindo esse espaço, mas eles foram os principais, né, os pioneiros, com essas correspondências esotéricas, eles abriram a porta antes de nós, né? Então, cada um à sua maneira foi transformando, foi incluindo, foi registrando esses conhecimentos e a gente precisa conhecer a história e não limitar o tarô, né? Honrar nossas raízes, entender que a gente também tá aqui construindo a nossa história. Daqui a alguns anos pode ser que as pessoas também, eu como historiadora também, a gente percebe que a gente está vivenciando na atualidade, daqui a algum tempo alguém também vai escrever sobre isso, né? Então, que nós, tarólogas e tarólogos de hoje, não apaguemos quem veio antes para construir o que temos e o que possamos deixar de conhecimento, ética e respeito para as futuras gerações de tarólogos, tá? Porque todo caminho que percorremos foi aberto por alguém antes de nós. Então, esse daqui foi uma aula rapidinha, e se você quer parte 2, então a história do tarô, parte 2 aqui, porque tem outros autores aqui contemporâneos, tem Raju Banzaf, tem a Rachel Pollack, tem Jung também, que eu quero trazer aqui para vocês. Então, comenta aqui bastante, tá bom? Parte 2, e aí eu vou preparar uma continuação muito legal, que eu acho que sim, é importante a gente saber esses outros autores e dicas de livros também que eu vou trazer aqui mais pra frente. Esse foi mais um episódio do Mística Arcano. Se você gostou, curta, compartilhe, divulga bastante, porque eu acho que isso é importante sim. E também, se você quer ter aulas particulares comigo de tarô, ou conhecer também a minha outra rede social, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, e meu WhatsApp também. Aí você pode tirar suas dúvidas e também quiser deixar dúvidas ou também sugestões de próximos vídeos, deixe aqui também no comentário. Gratidão, e a gente se vê no próximo Mística Arcanos Podcast. Tchau, tchau!